Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Consequências Previstas. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 7, versos 17 a 25. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Uma das características das estradas rurais, pelo menos aqui nessa região de Sengés, é a total e completa ausência de placas de identificação. Eu mencionei a vocês no sábado que estava tentando analisar aqui algumas opções de estradas rurais que chegam até a cidade de Itararé. Entretanto, antes de poder me aventurar por algumas delas, que são realmente muito difíceis, muito complicadas, conversei muito, mas muito mesmo com algumas pessoas daqui da região, próxima do meu sítio, tentando descobrir quais eram realmente os caminhos, para poder tentar descobrir bem certinho como é que a coisa funciona. Mas, por exemplo, eu estou agora numa das partes do caminho que geram algum tipo de dificuldade, né? Você está vendo, eu tenho um entroncamento aqui do lado, eu tenho duas opções. E agora, qual delas eu sigo? Se eu não soubesse de antemão qual é o caminho que me leva até o meu destino, que no meu caso é essa opção é a que vai sair lá naquela ponte onde vocês tiveram a possibilidade de poder visualizar a gravação que eu fiz no sábado e ao mesmo tempo no domingo. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Se eu for por esse, eu vou chegar em outro lugar que nem sei aonde. Mas eu já sei que esse é o caminho. Por quê? Porque conversei com pessoas que conheciam o caminho, que já tinham trilhado por ele antes. E que me deram indicações. Olha, cuidado. E essa foi uma das indicações que eles deram. Quando chegar lá no entroncamento, você precisa pegar esse caminho, não é aquele. Você precisa compreender que, às vezes, para podermos conseguir descobrir o caminho pelo qual a gente deve seguir, a gente deve tentar descobrir com aqueles que conhecem melhor o caminho do que a gente, quais são as opções que nós temos. Quando Deus se manifestou na história de Acás, o ímpio rei de Judá, Deus o fez através de Isaías. Por quê? Porque Deus conhece o caminho. Aliás, Deus não apenas conhece o caminho, mas sabe aonde é que eles vão nos levar e, ao mesmo tempo, como o caminho vai se comportar ou como nós nos comportaremos dentro daquele caminho. Como todos os elementos acabarão se comportando dentro do próprio trajeto. Eu vou te dar um exemplo. Enquanto eu estava gravando lá na beira do rio agora há pouco, lá na ponte, começou a chover, começou a garoar. E eu já fiquei muito preocupado. Por quê? Porque tem uma grande subida para poder chegar até esse ponto onde eu estou. E eu pensei comigo, eu pretendia gravar mais algumas lições lá embaixo na beira do rio. Mas eu pensei comigo, com a chuva, já sabendo que tem uma subida muito íngreme, é melhor que eu vá agora, porque senão aquilo vai ficar muito liso. Então eu acabei vindo para uma parte mais alta, que é mais fácil para eu poder chegar até a minha casa, do que lá embaixo, apesar de lá embaixo ter paisagens muito, muito bonitas. Por que eu consegui tomar essa decisão? Na minha opinião, uma das mais acertadas que eu tomei nessa trilha. Porque de antemão eu tive algumas informações que me ajudaram a tomar decisões importantes para que o meu objetivo fosse alcançado. Agora, Acás foi realmente muito, mas muito louco diante daquilo que foi a reação que ele teve. O Senhor Deus mostrou para ele, através de Isaías, o que aconteceria. Deus disse para ele, olha, você está querendo fazer amizade com o rei da Assíria, lá a capital Nínive, porque Tiglat-Pileser é um cara muito poderoso, ele tem um exército expansionista e tal. E você pode ter certeza que realmente, se você fizer amizade com ele, ele vai te ajudar no primeiro momento, mas ele vai trazer problemas maiores depois. Nós vimos isso na lição de ontem. Ele não quis aceitar as orientações do Senhor. Resolveu seguir pelo caminho que ele quis, do jeito que ele quis, e as consequências disso não foram nada boas para si mesmo. Não foi. O Tiglat-Pileser, depois de ter conseguido conquistar Israel e ao mesmo tempo o reino da Síria, a capital Damasco, mandou chamar o rei Acás até a cidade de Damasco, na Síria, para poder conversar.
E essa conversa, o teor dela, nós não temos registrado dentro do contexto da Bíblia. A Bíblia simplesmente diz que foi para a ruína de Acás. Acás, que já tinha conseguido pilhar o reino todo das riquezas que o reino possuía, ele teve que ir até o templo e tirar de lá de dentro coisas preciosas para poder enviar como pagamento para aquele que era o seu, entre aspas, amigo, o rei da Assíria. Alguns documentos muito antigos vão mostrar para a gente que se há uma coisa que sobrava dentro de todos os monarcas da Assíria, esse império que era um império sanguinário, um império difícil, complicado realmente, o que não faltava para eles era exatamente esse desejo de poder. Eles eram insaciáveis por conquistar. Havia um ímpeto dentro deles que os impulsionava a conquistar cada vez mais e mais. O Senhor Deus olhou para aquela situação antes que ela acontecesse e disse para Acás: Acás, você não vai conseguir escapar da fúria do rei da Assíria. O seu caminho para escape não é fazendo amizade com esse indivíduo, porque ele não quer a sua amizade, ele quer tudo que você tem. Sabe, quando nós olhamos para a nossa própria história, quantas não são as vezes que nós olhamos para uma situação e achamos que ela vai ser boa para nós, damos tudo aquilo que a gente tem, usamos todas as nossas energias, nossos recursos para poder conseguir alcançar aquilo, e às vezes acaba sendo uma grande tragédia. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que, na busca de poder alcançar algumas coisas, acabou deixando Deus de lado. E nesse processo de deixar Deus de lado, ou assim diz o Senhor de lado, ele acabou sofrendo grandes perdas. Por quê? Porque mesmo que o caminho possa parecer agradável, possa parecer melhor, mais bonito, mais interessante, se aquele caminho é um caminho de destruição, ele não vai trazer coisas boas. E essa pessoa que conversava comigo me disse assim: pastor, e eu acabei abrindo mão de princípios, valores que eu aprendi dos meus pais, eu acabei entrando por alguns caminhos que pareciam ser ótimos, mas eu só consegui me quebrar. Perdi minha família, perdi meus amigos, perdi muitos recursos, e tudo isso aconteceu porque eu desprezei o caminho do Senhor. Olhei para outra opção e achei que ela era melhor. Eu quero que você compreenda que mesmo quando o caminho de Deus pareça ser a pior de todas as opções, com Deus você nunca, mas nunca mesmo vai acabar tendo prejuízo. Com Deus, as melhores opções, elas virão. O Senhor Deus, quando nos chama a podermos segui-lo, Ele sempre vai abrir as portas. Eu queria te lembrar de alguns momentos da história em que o Senhor Deus se mostrou dessa maneira. Quando o povo de Israel estava exatamente às margens do Mar Vermelho, os inimigos vindo atrás deles, com uma perseguição feroz, prontos para poder despedaçá-los, eles eram apenas um bando de escravos. Moisés vai ter com o Senhor e Deus diz: diga ao povo que marche. Marchar mar adentro, isso não faz sentido. A opção não parecia boa, mas quando eles obedeceram, o Senhor Deus abriu o mar. E eles passaram em seco. Quando nós olhamos para as ordens que o Senhor Deus dá, mesmo que às vezes elas pareçam ruins, com Deus, mesmo aquilo que pareça ruim, aquilo que pareça difícil e complicado, vai acabar se demonstrando ser uma bênção. Eu queria orar pedindo a Deus para que nos ajude a escolher o caminho do Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que no Senhor encontramos as melhores opções para a nossa vida. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti e nos mantermos firmes diante das decisões, das escolhas que o Senhor coloca diante de nós. Ajuda-nos a escolher sempre andar contigo, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?